com o pecador que deixou Deus de lado, que virou as costas para Deus e que Deus não desistiu. E Deus nunca vai desistir. A palavra do Senhor diz que ainda que nós permanecemos infiéis, ainda que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. Nós viramos as costas para Deus, mas Deus nunca vai virar as costas para nós. E Deus ele vai manifestar e expressar esse amor através do que nós representamos aqui hoje. A ceia é uma representação do sacrifício de Jesus Cristo. É a representação da doação de Jesus Cristo. Cristo ele se doou por todos nós. E nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma nos apartar da meditação acerca da ceia do Senhor, acerca da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós ficarmos procurando na palavra do Senhor apenas as bênçãos que o Senhor tem para nós, nós estamos fugindo do tema central da Bíblia. Porque o intuito da Bíblia não é falar para você, você vai ter uma vida próspera, você vai conquistar, você vai ser vencedor, você vai ser isso, não. O tema central da Bíblia é nos unir a Deus, é nos colocar novamente na presença do Senhor, é nos levar a um relacionamento íntimo com o Senhor, voltar ao padrão do jardim do Éden. Sabe aquele padrão antes do pecado chegar, aonde Adão, na viração do dia, ele se encontrava com Deus e ele conversava com Deus e ele compartilhava com Deus o seu dia a dia, e que o pecado, não sei quantos aqui assistiram aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, né? E olha que é difícil de assistir aquele filme. É muito difícil. É um filme que ele demonstra um grau de realidade muito grande. E é muito chocante aquele filme, né? Mas eu ainda acho que aquele filme ainda não consegue traduzir o que realmente foi. Porque foi muito pior do que aquilo. Foi muito pior. Então nós não conseguimos de maneira nenhuma imaginar corretamente como foi. As dores que Cristo sentiu, nós não vamos conseguir sentir. O que Cristo passou, nós não vamos conseguir. Mas nós apenas podemos imaginar. De uma maneira bem simplória, bem simples. Nós podemos imaginar. E este texto que nós lemos aqui, ele vai falar de um pedaço, de uma parte desse momento tão doloroso, mas um momento único na história da humanidade, aonde Jesus Cristo ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor ela vai dizer para nós o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Nada do contexto. Agora nós não precisamos mais de alguém nos representar. Ainda que nós caímos nisso, né? Ainda que nós nos prendemos a isso e ficamos falando lá, meu irmão, ora lá por mim, você vai no culto de oração? Ora por mim, né? Faz lá uma oração, faz um jejum, faz uma campanha por mim. E eu esqueço dessa parte que não precisa ninguém orar por mim, eu posso orar. Não precisa ninguém fazer campanha por mim, eu posso fazer. Eu não preciso de ninguém que vá me representar diante de Deus, porque eu posso me representar diante de Deus. Nós temos muitas vezes o pensamento errado de que Deus vai ouvir mais o presbítero do que me ouvir. E não é isso que a Bíblia vai falar. Pedro vai dizer para mim que nós somos o que? Sacerdócio real. Nós somos, não é um ou outro que é, nós somos, todo o povo de Deus, ele é o sacerdócio real. Nós temos a
O que vai fazer a diferença é como está o seu posicionamento diante de Deus, como está o meu posicionamento diante do Senhor. Qual é o tempo que você se entrega a Deus? Qual é o tempo que você tem para Deus? É isso que vai fazer a diferença. Eu posso dedicar a minha vida para o Senhor e o Senhor vai me ouvir. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, se abre. O Senhor, Ele se faz achado nosso. Eu não preciso de ninguém para me representar. Aqui foi quebrada a religiosidade, irmãos, e nós precisamos romper com a religiosidade. Nós estamos presos à religiosidade. Nós confiamos muito mais nos homens do que em Deus, muitas vezes. Confiamos nos homens no seguinte sentido: que se ele orar por mim, a oração vai ser eficaz. Não! A oração vai ser mais eficaz se eu orar por mim. Se eu dobrar o meu joelho, se eu clamar a Deus pela minha vida. Sou eu e Deus. Pode ser que a vitória não venha da noite para o dia, mas o meu relacionamento com Deus vai estar sendo construído. Pode ser que o milagre não aconteça amanhã, mas o meu relacionamento com Deus vai estar sendo moldado. E essa é a nossa verdadeira vitória. A palavra vai nos dizer ainda que tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos, os sepulcros foram abertos. A estrutura da criação ela foi totalmente abalada. Porque não era qualquer um que estava morrendo, não era qualquer um que estava padecendo, mas era um justo, era um verdadeiro, era o Filho de Deus. É alguém que não merecia morrer, é alguém que não precisava passar pela morte, é alguém que não tinha pecado, é alguém que não tinha errado, é alguém que não tinha que pagar preço pelo pecado dele. Porque o pecado, a morte só entra na nossa vida por causa do pecado. E Jesus Cristo, Ele só morreu porque Ele carregou os nossos pecados. Ele morreu para levar a nossa culpa, e não a culpa dele, porque ele não tinha dolo nenhum, não foi achado dolo nenhum nele. E por causa disso a terra se fende, e por causa disso a terra treme, e por causa disso a criação reclama. Porque a lei só morre por causa de pecado, mas ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado nenhum. O fato é que naquele dia muitas coisas aconteceram. O fato é que naquele dia, o dia foi muito diferente. Aconteceram várias coisas que não era costume acontecer. Muitos sinais. Pessoas, a palavra diz que aqueles que dormiam, os santos que já haviam morrido, ressuscitaram. Eu não consigo imaginar como foi. Eu não consigo imaginar. Pastor, você não consegue explicar? Não, não tem explicação para isso, irmão. Mas pensa só, você andando, você chegando na sua casa, daqui a pouco, você vê lá o seu bisavô, o seu avô, que já faleceu há algum tempo, na sua frente. Deve ser muito chocante. O fato é que eles observaram, eles contemplaram todos esses sinais. Tudo isso aconteceu para que todos eles vissem. E não era uma coisa exclusiva apenas para os apóstolos. Não era uma coisa exclusiva apenas para os discípulos, mas era para toda Jerusalém. Era para todo o povo ver. Porque a terra não treme debaixo dos meus pés e debaixo dos seus não. Quando a terra treme, ela treme para todos. O texto vai falar que o céu se escureceu. Fechou o tempo. Uma escuridão de uma tal forma
que nos assusta. Tudo isso aconteceu diante dos olhos de todos. Mas o que eu queria trazer aqui como cerne dessa mensagem é o versículo 54, que vai dizer para mim que os centuriões e aqueles que com ele guardavam Jesus, vendo que tudo isso aconteceu, eles, tomados de temor, eles disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glória a Deus. E aqui a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, irmão. Porque eles viram tudo aquilo acontecer. Todos os milagres acontecerem. Pessoas voltarem à vida. Ressurreição. Terremoto. Tudo aquilo. E eles reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E eu quero meditar com você no seguinte: que hoje se busca de Deus milagres, sinais, maravilhas, favores. Se busca de Deus hoje bênçãos. Se busca de Deus hoje tanta coisa. Mas nada disso terá valor se nós não reconhecermos que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Não importa quantos milagres aconteçam na minha vida. Não importa se eu morro e venho a ressuscitar. Não importa se o Senhor me enche de prosperidade. De nada vale se eu não reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E essa é a mensagem que vai trazer para nós esta mesa. Que nós precisamos reconhecer, amados, que não foi o sacrifício de um homem qualquer. Não é uma pessoa qualquer que morreu. Assim como Jesus morreu, tantos outros morreram. No dia que ele morreu, mais 2 do lado dele. Mas a Bíblia vai falar de tantos outros. Judas, Simão, tantos outros que morreram pela causa, mas que não eram verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o cerne do Evangelho. Nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Porque aí está o comprometimento da nossa salvação. Porque se nós não reconhecermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós não entendemos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, se nós não compreendermos que Ele morreu para nos salvar, de nada adianta a nossa reunião. De nada adianta eu abrir mão do mundo e vir para a igreja. De nada adianta os tempos que eu passo com os joelhos dobrados. De nada adianta o dízimo que eu apresento diante do Senhor. De nada adianta a oferta que eu faço aos pobres. De nada adianta a caridade que eu faço. De nada vai adiantar a religiosidade se eu não reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque quando eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, eu reconheço o plano redentor de Deus para a minha vida. E aí, meus irmãos, a minha fé, ela não é uma fé vã, não é uma fé falaciosa, não é uma fé falha, mas é uma fé verdadeira.
Porque se eu não entender que Ele é o Filho de Deus, se eu não compreender que Ele é o Filho de Deus, se eu não reconhecer que Ele é o Filho de Deus, eu estou negando todas as outras coisas. Eu estou negando tudo. Eu estou negando a ressurreição. Eu estou negando o amor de Deus. Eu estou negando os dons. Eu estou negando o Espírito Santo. Eu estou negando o milagre. Eu estou negando tudo. E nós precisamos voltar ao cerne. Sabe por quê, irmãos? Porque tem se pregado tanta coisa na igreja hoje. Tem se pregado tanta... como que eu posso dizer? Tanta mensagem de autoajuda, tanta mensagem de prosperidade, tanta mensagem de bênção, tanta mensagem, e nós temos fugido da mensagem central da Bíblia. Temos fugido daquilo que verdadeiramente nos interessa, temos fugido daquilo que verdadeiramente nos importa, e nós precisamos retornar. Ontem foi dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. E o que é a Reforma Protestante? É a volta para o cerne da mensagem, é a volta da igreja para a Bíblia, é a volta da igreja para o tema central, e o tema central é Cristo. Aleluia. Não existe outro tema central. É Jesus Cristo. Se qualquer mensagem ela for destoada de Jesus Cristo, ela é antibíblica. Eu preciso entender, eu preciso compreender o valor da mensagem cristocêntrica. Eu preciso compreender, amado, o significado de Cristo, o significado de Jesus, o significado deste amor, o significado desse ato de graça maravilhoso sobre a minha vida. E o que me preocupa, meus irmãos, é nós buscarmos os milagres, olharmos para os milagres e nos contentarmos com os milagres. É isso que me preocupa. Buscamos a bênção de Deus e nos contentamos com a bênção de Deus. E eu não posso me contentar com a bênção. Eu não posso. Porque eu preciso sempre querer mais. Eu não querer mais a bênção, mas eu preciso querer algo maior. E maior do que a bênção é o Deus da bênção. Aleluia. E nós não entendemos isso. Nós buscamos a bênção em si. E esquecemos que quando nós buscamos o Deus da bênção, a bênção é uma consequência na nossa vida. Nós não precisamos ficar buscando bênção diante do Senhor. Porque se eu estou na presença dEle, eu já sou abençoado. Sou abençoado ao entrar, sou abençoado a sair. Aonde quer que eu vá, aonde eu quero que eu coloque as minhas mãos, ali há a prosperidade do Senhor. Eu não preciso ficar, amados, mendigando bênção do Senhor, não, porque o Senhor está comigo e o Senhor Ele faz prosperar. Assim foi com José. José, ele foi levado cativo, e mesmo lá no presídio, mesmo lá no cárcere, ele prosperava, porque a mão de Deus era com ele, porque ele estava com Deus, porque ele estava no centro da vontade do Senhor. Ontem o pastor Cláudio falou lá em Piracaia, que o melhor lugar para nós estarmos, você não vai encontrar em mapa, você não vai encontrar em GPS, você não vai encontrar em Waze, você não vai encontrar nada, porque o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Se tem um lugar para você buscar, meu irmão, minha irmã, busque o centro da vontade de Deus. Esse é o lugar para a sua vida. Esse é o lugar para o Senhor. E bênção e prosperidade, isso é consequência. Consequência de uma vida de fidelidade com Deus, consequência de uma vida na presença do Senhor, consequência de uma vida de oração, consequência de uma vida de estudo, consequência de uma vida
vida buscando a presença de Deus. Eu preciso compreender, assim como esse centurião compreendeu verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E o Senhor me trouxe essa mensagem porque, amados, nós esquecemos dessa frase do centurião. Nós falamos muitas vezes da crucificação de Cristo e nem lembramos da ação do centurião, nem lembramos, né, da ação dos soldados, nem lembramos deles, mas que traz a mensagem que é o centro, que é o núcleo do cristianismo. Reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E quando eu reconheço isso, eu entendo que Ele morreu por amor a mim, por amor a você. Eu entendo que Ele não tinha culpa, eu entendo que Ele não tinha pecado, eu entendo que por causa disso a morte não conseguiu segurar Ele, e por isso Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai, se apresentou ao Pai, passou depois 40 dias aqui, acompanhando os seus discípulos, e falou: olha, eu vou preparar lugar para vocês, vou voltar e vou buscar vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o outro Consolador. O Espírito Santo vai habitar no coração de vocês, o Espírito Santo vai habitar em vocês, vai acompanhar vocês, o Espírito Santo vai direcionar vocês. E eu entendo então que tudo aquilo que nós vivemos, ele é verdadeiro, ele não é mentiroso, ele não é uma falácia. E tudo aquilo que nós vivemos na presença de Deus, ele é de verdade, ele é para mim, ele é para você, porque eu creio que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu creio que ele não brincou de Messias, eu creio que ele não brincou de Senhor, mas ele verdadeiramente estava cumprindo a vontade do Pai. Ele verdadeiramente se entregou. Quando ele estava sentindo aquelas dores, ele estava me amando, ele estava te amando, ele estava amando os nossos parentes. Quando ele estava sentindo aquelas dores, era em nós que ele estava pensando, em toda a humanidade que ele estava pensando. Ele não brincou nem um minuto, e ele não brinca, e ele continua trabalhando até hoje. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus me dá essa convicção. O Espírito Santo de Deus me dá certeza, a convicção. Ele me convence. O Espírito Santo de Deus vem para nos auxiliar a manter essa fé. Muito mais do que dons, muito mais do que dom de visão, muito mais do que dom de língua, muito mais do que qualquer outra coisa. O Espírito Santo, ele vem trabalhar no meu coração, ele vem trabalhar no seu coração para nos dar a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai me dizer o seguinte: perguntaram para Pedro: Pedro, o que faço então para ser salvo? Ele diz: aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Então você será salvo. Amados, é a fé em Jesus Cristo, é a fé no Filho de Deus, é a fé no nosso Senhor, é a fé no enviado, é a fé no Messias. É isso que vai nos dar a condição de ser salvos diante do Senhor. E muito mais do que qualquer bênção material, muito mais do que qualquer bênção momentânea, muito mais do que qualquer vitória que eu possa buscar, a salvação é o bem mais precioso, é o melhor bem que eu posso almejar na minha vida. É isso que eu tenho que buscar, a minha salvação diante do Senhor. E quando eu entendo a preciosidade da salvação, eu não vou barganhar ela por nada. Eu não vou trocar ela por 2 minutos de prazer, por 1 hora de prazer, por 1 dia de prazer, por 1 mês de prazer, por 1 ano de prazer, por 10 anos de prazer. Eu não vou trocar. Porque quando eu falo de salvação, eu falo de vida eterna.
Vida eterna ao lado de Deus. Vida eterna ao lado do Criador. Vida eterna ao lado daquele que é puramente amor. Vida eterna ao lado daquele que me quer junto dele. Daquele que me ama incondicionalmente. Daquele que me ama acima de tudo. Daquele que olhou para mim e viu um adolescente, um jovem, sem rumo, sem perspectiva, sem nada para oferecer, e falou assim: eu te amo e eu quero você para mim. E me buscou e me tirou do meio daquele lamaçal, me tirou do meio da escuridão e falou: eu quero você na minha presença, eu quero estar ao lado dele. Você tem a sua história, e se você trazer à memória a sua história, você vai falar assim: olha quem eu era e olha onde estou agora. Eu tenho certeza que você, se você colocar na balança, você vai dizer assim: não, realmente ele me amou, realmente ele me ama, realmente ele demonstrou o amor dele por mim. Eu sei disso, meu irmão, e é por isso que nós não podemos reconhecer que ele é o Filho de Deus, entender que ele deu a vida dele por nós, e entregar a nossa vida a ele em gratidão, sabendo que não há salvação fora dele, sabendo que não há outro caminho para se achegar a Deus, embora muitos preguem aí que todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. Falar que todos os caminhos levam a Deus, desculpa, não vou dizer que é mentira, irmãos, mas é uma verdade mal contada, vou dizer assim. Porque realmente a Bíblia vai dizer que todo mundo vai se apresentar diante de Deus. No juízo final todo mundo vai estar lá, não é? A Bíblia vai dizer isso para mim. Grande trono branco, leia lá em Apocalipse. Toda a criação vai se apresentar diante de Deus. Homens, mulheres, ímpios, crentes, todo mundo vai se apresentar diante de Deus. Então, de certa forma, né, tudo vai se caminhar para o Senhor, mas a diferença é como você vai se apresentar diante de Deus. Você vai se apresentar daquela maneira que Deus, que Jesus vai falar assim: vindes benditos do meu Pai, entrar para o gozo do seu Senhor? Ou você vai chegar lá e Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, eu não vos conheço, não quero você perto de mim. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Jesus é o único caminho que nos leva para a salvação. Jesus é o único caminho que nos leva para uma eternidade ao lado de Deus. E nós não podemos de maneira nenhuma desprezar esta verdade. Essa verdade precisa estar no nosso coração. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a orar neste momento. Mesmo assentados, incline sua cabeça. Eu quero convidar você a fazer uma oração neste momento. Uma oração ao Senhor. Mas, pastor, o que eu vou orar? Eu quero convidar você a buscar a reconhecer a Jesus Cristo, a colocar Ele num lugar de destaque. Porque muitas vezes nós até sabemos que Ele é o Filho de Deus, mas Ele não é o lugar de destaque. Às vezes outras coisas é mais importante para nós. Às vezes nós colocamos o casamento acima de Jesus. Às vezes nós colocamos o trabalho acima de Jesus. Às vezes eu coloco o ministério acima de Jesus. Mas não posso. Não posso. Jesus, ele tem que ser o lugar de destaque. Todas as outras coisas têm que ser em segundo plano. O principal é Cristo. E eu quero convidar você a reconhecer isso na sua vida hoje.
Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu esta palavra, eu quero convidar você a fazer uma movimentação aí no seu coração e colocar Jesus no lugar principal. E colocar no lugar de destaque ali, falar assim, reservado, esse aqui é de Jesus. Ninguém entra nesse lugar aqui. Isso aqui é de Jesus, é dele. Porque Ele é o merecedor. Ele é o merecedor desse lugar aqui. Esse é um lugar especial. É um lugar de destaque, é de Cristo, é só dele. E ninguém pode usurpar. Ainda que você esteja buscando um milagre, ainda que você esteja buscando uma bênção, ainda que você esteja desesperado por isso, eu quero convidar você a deixar este milagre em segundo plano. Busque primeiro o Deus do milagre, aquele que pode resolver, aquele que pode buscar. Se entregue a Ele, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. O milagre ele vai ser natural, ele vai acontecer, amado, como consequência de uma vida com Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, verdadeiramente a Tua palavra é santa, é pura. E Pai amado, nós experimentamos o efeito dela na nossa vida quando abrimos o nosso coração para colocar em prática, Senhor Deus, aquilo, ó Pai amado, que o Senhor tem ministrado a cada um de nós. E nesta manhã, Senhor Deus, diante dessa mensagem, eu quero, Pai querido e Pai amado, colocar, Pai, trazer à tona Jesus Cristo, Senhor, como destaque, como em um lugar de destaque na minha vida, como o principal da minha vida, reconhecendo que Ele verdadeiramente é o Teu Filho, Ele verdadeiramente é enviado, Ele verdadeiramente, ó Pai amado e Pai Todo-Poderoso, é, Pai amado, o Filho unigênito que o Senhor enviou por nós, ó Senhor. E saber, Pai, que a morte dele foi uma morte injusta no que tange, Senhor Deus amado, a olhar para a ação de Jesus Cristo, Senhor Deus, pois ele não havia pecado. Mas Deus poderoso e Deus amado, Ele escolheu levar sobre Ele as nossas dívidas, os nossos pecados, morrer por nós, se fez sacrifício, Senhor Deus, lá naquela cruz. E a palavra, Senhor Deus, nos mostra que o Senhor se agradou desse sacrifício. O Senhor se agradou, Pai querido e Pai amado, deste ato voluntário de amor, ó Deus, e aceitou esse sacrifício, ó Senhor Deus, e por causa disso nós fomos reconciliados, e por causa disso, Senhor, nós podemos, Senhor Deus amado, nos chegar na Tua presença e te chamar de papai, Senhor, porque o Senhor nos adotou. Obrigado, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra, Senhor, nos traz a revelação de que Jesus Cristo, Senhor Deus, Ele sim tem que ser reconhecido como Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor, e como, Pai amado, o Teu Cristo, o Teu Messias, ó Senhor. E o fazemos, Pai, não somente hoje, não somente o dia que nós aceitamos, levantamos as nossas mãos, mas queremos fazer todos os dias da nossa vida, Senhor, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, Senhor Deus, entender, compreender, Senhor Deus amado, meditar, Senhor, nesta verdade e trazer para a nossa vida esta verdade de que Jesus Cristo, Ele é o Teu Filho, é Ele que nos reconcilia contigo. É Ele que pagou o nosso preço. É Ele, Senhor. É por meio dEle. É por Ele, Senhor. E eu te louvo, eu te bendigo pela vida dos meus irmãos. Que agora ora o Senhor Deus abrindo o coração, Pai. E que esta verdade, Senhor, nunca se aparte deles. Aonde quer que eles vão, que eles possam levar essa verdade meditando, Senhor Deus. Meditando, Senhor Deus amado, nesta verdade. E sabendo, Senhor, que o Senhor os ama incondicionalmente.
que eles possam todos os dias reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Que possamos, a partir de hoje, valorizar muito mais a esse sacrifício do que a qualquer outra multidão de bênçãos que podemos receber. Que possamos valorizar muito mais a salvação, uma vida eterna na Tua presença, do que, Pai amado e Pai Todo-Poderoso, 100 dias, 50 dias, ou 1000 dias, Senhor, que seja, Pai amado, desfrutando de bens materiais, ó. Que possamos, Senhor Deus amado e Deus Todo-Poderoso, nos entregar a Ti, Senhor Deus, para que possamos ter uma eternidade ao Teu lado. Ó Pai, eu oro, e que nessa empreitada o Teu Espírito Santo nos ajude. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu oro. Amém. E amém. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e que esta verdade não se aparte da sua vida. Amém? Vamos agora celebrar a ceia. Quero convidar o presbítero para vir aqui à frente, as missionárias, quero convidá-las para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando, consagrando os elementos. O missionário vai vir, por favor. Vamos estar orando, consagrando os elementos. Enquanto nós fazemos isso, eu quero convidar você a consagrar o seu coração a Deus, a consagrar o seu coração ao Senhor, a consagrar a sua vida. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo. Se o homem se examinar, se o homem se julgar, ele não precisa ser julgado por ninguém. Porque quando nós nos examinamos, reconhecemos os nossos erros, nós vamos entender que precisamos ser consertados. Então não precisa ninguém ficar me julgando. Eu vejo o meu erro e me conserto diante de Deus. Então eu quero convidar você, enquanto estaremos aqui consagrando os elementos, eu quero convidar você a consagrar o seu coração a Deus. Pode ser feito sentado mesmo. Consagre o seu coração ao Senhor, entregue o seu coração diante de Deus. Amém? Eu estarei consagrando o pão. Eu